Então amém, vamos lá. Pega a sua Bíblia no livro de Números. Gente, o pastor Diego tá tossindo aqui. Eu acho que ele tá pedindo uma água. Vocês que não entenderam. Cadê os meninos aí? Ah, trouxe. Meu tangedor. Vamos lá, Números capítulo 13, 33. Eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos visitantes. Vocês que nos visitam, sejam bem-vindos, amém? Sinta-se em casa, sinta-se à vontade. É muito bom receber vocês aqui. É muito bom ter vocês aqui. O Wagner está aqui nessa noite, né? O Wagner foi, acredito que tenha sido um dos meus primeiros discípulos na fé, há muitos anos, há mais de 10 anos atrás. O Wagner está aqui hoje com a gente. É uma alegria muito grande poder receber o Wagner aqui. Mora no meu coração, a família dele mora no meu coração. Eu estou muito feliz em recebê-lo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Vamos lá, Números capítulo 13. Números 13, 33. Ontem eu estive conversando com alguns amigos lá em casa. Algumas pessoas foram me visitar ontem e eu estava conversando. Nós falamos um pouco sobre identidade e missão. E depois que eles saíram de lá, eu comecei a pensar nisso e eu acabei que eu fiz um estudo agora de manhã bem rápido sobre o que nós conversamos ontem à noite. Irmãos, a maioria das palavras que o Senhor me dá acontece assim. Eu estou conversando com alguém, batendo um assunto, um papo com alguém, e ali o Senhor me traz uma revelação, fala comigo, e eu quero compartilhar isso com vocês hoje. E eu lembrei desse texto, né? De Números 13, capítulo 33. Vamos ler? Vamos lá? Esse aqui é um relato de 10 dos espias que Moisés colocou na missão de ir lá ver a terra prometida. Vai lá, verifica a terra prometida, vê como que é, vem aqui e fala para nós. Foram 12, mas aqui está o relato de 10 desses 12, né? Olha só o que eles dizem. Apavorado, que eles estavam apavorados, tremendo, né? Com medo. E eles disseram assim, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes. Olha, presta atenção, irmãos, nesse relato, presta atenção. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Você percebe que aqui eles estão falando acerca da visão que eles tiveram deles mesmos. Eles estão contando o que eles viram lá, mas ao mesmo tempo eles dizem assim, olha, e nós nos vimos, nos sentimos, aos nossos olhos, nós éramos como gafanhoto. Aí ele pega e fala assim, e éramos também, não só aos nossos olhos, mas aos olhos deles. Esse texto me chamou muita atenção, irmãos. Eu levantei bem cedinho hoje, com a fome, com o desejo da palavra de Deus, e eu peguei esse texto, e eu comecei a meditar, e eu comecei a ler. E interessante que eram 10 espias que foram enviados por Moisés, que regressaram daquela missão para sondar a terra prometida. E eles disseram assim, éramos aos nossos olhos. Eles estavam falando deles mesmos. Assim como também éramos aos olhos deles. Mas o texto não fala que eles foram vistos por alguém, para eles dizerem assim, aos nossos olhos e aos olhos deles. Afinal de contas, irmãos, o contexto que a história fornece aqui, na verdade, quando um espia era pego espiando alguma coisa, eles eram pegos por aquele povo e eles eram mortos. O contexto aqui da história, quando eles eram pegos por alguém, o contexto que a história nos fornece é quando o espia era pego, ele era castigado com morte. Tanto que 2 dos espias
enviado por Josué em outra situação, que foi enviado por Josué, eles se esconderam lá na casa de Raabe. Você sabe para quê? Para não ser mortos. Quem lembra desse episódio, quando Josué enviou 2 espias? Eles esconderam na casa de Raabe. Por quê? Porque era costume, se pegasse um espião espiando, era morto. Agora vem cá, como que eles estavam vivinhos da Silva? Eles disseram assim, ó, aos nossos olhos nós éramos gafanhotos, e aos olhos deles também. Peraí, ninguém viu eles. Porque se tivesse visto eles estavam mortos uma hora dessa. Ninguém viu eles. Agora, irmãos, interessante. Então, se esses 10 espias fossem pego pelos povos, eles teriam sido executados. Mas quem se vê como gafanhoto, acha também que os outros veem ele também como um gafanhoto. Você não entendeu, não? Deixa eu te explicar isso aqui. Você sabe por que eles relataram que os outros estavam vendo eles como gafanhotos? Porque essa era a imagem que eles tinham deles mesmos. E quando você cria uma imagem de você, é exatamente isso que você acha que os outros pensam de você também. Quando você idealiza, você cria uma imagem ao seu respeito. Essa é a imagem que você idealiza que todo mundo está te vendo. Por exemplo, você, dentro de você, se vê como um fracasso. Então você já vai às pessoas com o pé atrás, com medo delas te criticarem, delas te condenarem, delas não serem legal com você, porque é assim que você se vê. E eles falaram, olha, aos nossos olhos nós éramos como um gafanhoto para eles, e aos olhos deles também. Cara, interessante isso aqui. Quando a gente nos olhamos como tal coisa, nós vamos achar que as pessoas também estão nos vendo assim. Então aqui está um grande problema de tudo. Porque a forma que nós vemos pode criar uma crença limitadora. Afinal, nós somos aquilo que nós vemos. Preste atenção. Eu vou falar isso aqui de novo para você entender. A forma que nós vemos pode criar em nós crenças limitadoras. A forma que eu me vejo pode criar em mim crenças que me limitam, que limita a minha mente. A forma que eu me olho, que eu me vejo, que eu me assisto, pode criar em mim limites. E esses limites, dentro de mim, se tornam crenças. Eu acredito naquilo e eu vou viver a vida toda daquele jeito. Porque, afinal, irmãos, você é aquilo que você vê. Você é aquilo que você vê. Nós percebemos que nesse texto e em outras várias partes da Bíblia, que é de maneira como se nós estivéssemos dizendo, olha, existe algo, um impacto muito grande aí. Porque não só aqui, nesse texto, mas em vários textos da Bíblia, da palavra de Deus, o Senhor vai estar nos mostrando isso. Que você é aquilo que você vê. Você é aquilo que você acredita. Se você acredita que você é um fracassado, você vai ser um fracassado. Se você se vê como um limitado, você vai ser limitado sempre. Porque a forma que nos vemos tem impacto sobre nós de uma forma geral. A Bíblia como um todo, ela vem nos ensinando isso. Deixa eu dizer um negócio aqui para você, olha aqui. Eu lembro quando eu ainda namorava com a pastora, e veio um circo muito famoso aqui para nossa cidade. Eu acho que isso no ano de 2008, eu acho. E nós fomos lá ver o circo. E nós não entramos no circo, mas nós ficamos do outro lado, era aqui na Lions, na frente do shopping, se eu não estou enganado. E nós ficamos do outro lado. E eu lembro que
havia 2 elefantes e 2 dromedários. E esses elefantes estavam amarrados com uma corrente bem fininha a um tronquinho de madeira. Presta atenção nisso aqui. E eu pensei comigo, cara, se esse elefante quiser rebentar isso aí e acabar com esse circo todo aqui, ele acaba. Ele é muito forte, ele é muito grande. Aí eu andei um pouquinho, eu deixei a DLC, eu andei um pouquinho para olhar os bichos. E aí eu falei para um rapaz, eu lembro como se fosse hoje. Eu falei para um rapaz, olha, aquela corrente ali não aguenta esse elefante. Aí ele falou assim, mas é porque é o seguinte, eu vou te ensinar como isso acontece. Aí ele falou, desde quando ele é bem bebezinho, eles pegam o elefante, quando ele acaba de sair da barriga da mãe, recém-nascido, eles amarram uma corda no pé dele e bate numa estaca pequena. Como o elefante ainda é bebê, ele não tem tanta força assim. O elefante, ele tenta uma vez, ele tenta 2 vezes, ele tenta 3 vezes, ele vai tentando um dia, ele vai tentando o outro. E ele vê que ele não consegue quebrar aquela corrente, aquela corda. Então, presta atenção, irmãos. Então ele cria dentro dele que aquela corda e aquela estaca é mais forte que ele. Então ele vai crescendo com essa limitação dentro dele. A ponto de que agora, quando ele é grande, você pode amarrar ele em uma linha e pôr ele ali, que ele não vai sair, que ele continua achando que aquela linha, aquela corda é mais forte que ele. Cara, olha para esse texto que nós lemos. Olha para esse texto que nós lemos. Quantas pessoas já se convenceu dentro dela mesma que a estaca e a corda é mais forte que ela? Quantas pessoas que já criou crenças limitadoras que a corda e a estaca é mais forte que ela? Nós fazemos isso porque nós assimilamos essa imagem de fracasso dentro de nós. Nós nos assimilamos a esses animais. É uma prisão, porque nós cremos que a estaca, a corda é muito mais forte. Éramos como gafanhoto, foi o que eles disseram. Irmão, ninguém falou para eles que eles eram gafanhoto. Eles estavam dizendo sobre eles mesmos. Era uma imagem que eles tiveram deles quando eles se depararam com aquela situação. Eu vou pedir para você não ir embora não, fica aqui até o final, porque você tem que ouvir isso aqui até o final. Olha o que eles disseram, éramos como gafanhoto. Uai, lugar de gafanhoto, irmãos, é no deserto. Afinal de contas, era lá que João Batista se alimentava deles. Ei, só gente espiritual vai entender o que eu vou dizer aqui agora. Só quem está plugado comigo aqui vai entender o que eu estou falando. Lugar de gafanhoto é no deserto. Aqueles caras insistiam em viver no deserto. O deserto era o lugar onde João Batista se alimentava deles. Então foi para lá que eles voltaram. Eles quem? Os 10 espias. Foi lá na terra prometida. Chegou lá, ao invés de entrar na terra, ao invés de tomar a terra, ao invés de ir para cima, olhou para dentro dele e falou: são um gafanhoto. Esses caras vão amassar nós. É grande demais, é gigante demais, é problema demais, é dificuldade demais. Olha para mim, eu sou limitado, eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta. Você sabe o que eles fizeram, irmãos? O que eles fizeram? O que eles fizeram? Para onde? Porque no deserto que é lugar de gafanhoto. Tem gente que acostumou a viver como gafanhoto, não sai do deserto para nada. Como é que você está, irmão? Tô mal. Como é que você está, irmão? Tô no deserto. Como é que você está, irmão? Tô na prova. Ô gafanhoto, sai do deserto. Eles se viram como gafanhotos, você sabe por quê? Porque estavam voltando.
Deus não te fez para voltar, Deus te fez para ir à frente. Eu vou falar de novo, porque isso aqui é profético, tá? Deus está falando com algumas pessoas aqui, ó. Deus não te fez para regredir, Deus te fez para avançar. Deus não te fez para retroceder. Lugar de gafanhoto no deserto, irmão. Agora pega essa aqui. Deus tinha um deserto para eles. Perdão, Deus tinha um destino para eles. Fala assim, destino. Fala assim, destino. Fala assim, Deus tinha um destino para eles. E o destino era a terra prometida. Porém, irmãos, eram mal resolvidos internamente. Porque quem se vê da forma errada vai estar sempre voltando para o deserto. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: quem se vê da forma errada vai estar sempre voltando para o deserto. Fala assim: Deus fez um destino para você. O destino é a terra prometida. Fala, mas você se vê errado. Aí você vai ficar voltando mesmo. Deus me deu uma palavra, é para mim pegar, é para mim avançar, é para mim pôr a mão, é para mim fazer. Aí você chega e fala: não dou conta. Aí o que você faz? Parece o Cadeirudo, né, irmão? Quem assistiu a Indomada aí? Antigo. Eu assisti Indomada. Preto e branco. Os gurizados sabem nem o que nós estamos falando. Ó, pá! Não dou conta. Gente mal resolvida vive voltando. Gente que se vê da forma errada vive voltando. Vira para o seu irmão e pergunta para ele: você não é mal resolvido não, né? Fala para ele: você não se vê como um gafanhoto não, né? Pergunta para ele: como você se vê? Foi isso que eles fizeram, irmãos. Nós somos aquilo que nós vemos em nós. Você se torna aquilo que você vê em você. Você se torna aquilo que você vê em você. Cara, se você vê em você um campeão, você é um campeão. Se você vê em você um derrotado, você é um derrotado. A forma que você se vê é a forma que você se comporta. A forma que você se vê determina como você vai caminhar. Sabe por que há pessoas que elas até começam a caminhar e logo elas param? Porque não tem clareza de quem elas são. Não tem clareza daquilo que elas nasceram para ser. Já uma pessoa, irmãos, quando ela se vê da forma correta: pastor, qual é a forma correta de se ver, de se olhar? Pera aí, nós vamos chegar lá. Não vou te entregar o ouro assim não. Te entregar o ouro rapidão aqui para você levantar e ir embora? Vou não. Posso falar? Ainda não. Pera. Olha aqui, irmãos. Eu queria que você abrisse Provérbios 27, capítulo 19. Provérbios 27, 19. Vamos lá. Olha para você ver o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui nessa noite. Mas pergunta mais uma vez para o seu irmão: como você está se vendo, cara? Eu estou me vendo como o cocô do cavalo. Como é que chama? Do cocô do carrapato do cavalo. Você sabia que isso não é sábio? Quando você faz isso, você só se sabota, se denigre. Cara, Deus não fica feliz quando você se coloca para baixo. Deus não fica feliz. Ah, pastor, essa palavra aí é uma palavra de autoajuda. Sangue de Jesus que tem o poder. Deixa eu dizer um negócio para você que tem preconceito contra a palavra de autoajuda. Deixa eu ensinar um negócio para você. Esses dias eu me peguei ignorante. Eu comecei a olhar e perseguir pregadores que estavam com
pregando e levando as pessoas a conhecer mais Jesus através disso. Eu comecei com preconceito. O Espírito Santo falou assim: parabéns, hein? Você está crescendo e ficando ignorante, hein? Cada vez mais que você vai crescendo, você vai ficando ignorante. Eu, por quê, Deus? Ele falou: você sabia que eu sou um Deus de autoajuda? Quase falei para ele: sai dele agora em nome de Jesus. Aí ele me ensinou, ele falou assim: ó, você lembra quando eu falei lá em Deuteronômio? Eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Aí você lembra, filho, quando eu falei assim: escolhe a bênção, escolhe a bênção, escolhe a bênção. Eu estou te ajudando, filho. Eu sou um Deus que ajuda. Eu sou um Deus que faz você sempre escolher o que é melhor. Eu falei: tá bom, não tenho preconceito mais não, chega. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Olha o que Provérbios vai dizer, Provérbios 27:19. Como na água o rosto corresponde ao rosto. Está falando do espelho de água. É assim que está na tradução em cima? Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Uau! Uau! Pastor, eu não entendi não, irmãos. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo assim, ó, que o reflexo que eu vejo ao olhar no espelho, assim como eu sou naquilo que eu estou vendo, no reflexo, que é a minha imagem, a Bíblia está dizendo assim: o seu coração também é aquilo que o seu coração é. Aquilo que reflete no seu coração é aquilo que você é. Ou seja, o que afeta o nosso coração afeta também a nossa identidade. Uau! É por isso que Jesus disse: olha, a boca só fala o que o coração está cheio. Uau! Vira para o seu irmão e fala assim: uau! Fala para ele assim: você reflete aquilo que o seu coração está, ó, cheio. Provérbios no capítulo 4, no versículo 23 vai dizer assim, ó: sobre tudo que devemos guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede a vida. Uau! Quando você quer, irmãos, medir a qualidade de um rio, você não precisa medir as águas dele assim, sair catando. É só você ir na fonte. Colhe a água da fonte e faz a medição da água da fonte. Ali você vai conhecer o rio. Você sabe o que significa isso? Quer conhecer uma pessoa, vai direto na fonte, no coração. Porque aquilo que o coração reflete é aquilo que ela é. Aquilo que o coração dela reflete é aquilo que ela é. Vira para o seu irmão e fala assim: uau, você está entendendo isso? Quando você entender isso, irmãos, o que Deus está dizendo aqui, olha, quando uma imagem é formada em nós, e isso afeta o nosso coração, isso vai determinar o nosso comportamento. E o nosso comportamento vai controlar a nossa identidade, que vai comprometer o nosso destino. Pastor, minha cabeça doeu agora nisso aí que você falou, que eu não entendi uma ruela disso que você falou. Vou falar vagarosamente, com cuidado, com delicadeza. Essa imagem que você gerou de você, isso que está vendo de você, isso que você vê agora de você, esse conceito que você tem, vai ditar o seu comportamento. O seu comportamento vai ditar a sua identidade. E a sua identidade pode comprometer o seu destino. Porque aquilo que você vê hoje pode ser uma mentira. E eu tenho certeza que aquilo que você vê hoje dentro de você é uma mentira.
Você não é um fracassado. Isso é uma mentira. Você não é uma derrota. Isso é uma mentira. Você não é uma aberração. Isso é uma mentira. Essa imagem que você criou de você, de não ser suficiente, de não ser boa, de não ser bom, isso é mentira. Isso tem ditado o seu comportamento. Você tem se comportado assim. Baixa estima, lá embaixo. Eu tava falando, foi com a live que eu fiz lá na Shalom. Eu disse para os meninos lá, o problema é que a gente olha em nós e nós vemos os outros sempre melhor que a gente, irmão. A unção do outro é sempre maior. O trabalho do outro é sempre melhor. A educação que o outro teve é sempre melhor. A música que o outro fez é sempre mais bonita. Você já percebeu que nós temos essa autossabotagem no nosso coração? A pregação do outro é sempre melhor. A fala do outro é muito melhor. E isso não é as pessoas que te dizem, é você mesmo que se sabota. Porque a imagem que você criou de você, isso que você está vendo, está ditando o seu comportamento. E o seu comportamento dita a sua identidade. E você começa a acreditar naquilo. Verdade, é isso mesmo. Verdade, é isso mesmo. Verdade, é isso mesmo. E aí quando pensa que não, Deus fala assim: cara, olha o seu destino. Cara, olha o propósito. Mas do jeito que você está se vendo, você não vai entrar nele. Da forma que aqueles 10 espias se olharam como gafanhoto, irmão, eles não entrou na terra prometida. Porque a promessa não é para quem se olha errado. Pastor, então como eu devo me olhar? Como que eu devo me olhar? Cara, não se permita ver errado. Não se permita se olhar errado. Eu queria que você pegasse no ombro de alguém, olhasse com muita fé no olho dele e falasse assim: não se permita olhar errado. Fala de verdade, fala. Fala, não se permita se ver de forma errada. Isso vai te fazer mal. Isso vai ditar seu comportamento. Não se permita. Pastor, então como eu tenho que me ver? Pastor, então como eu tenho que me enxergar? Qual é a forma que eu tenho que me olhar? Com olhar altivo, com soberba, com grandeza? Eu sou bom, eu sou o cara, Não, irmão! Sim, não. É desse jeito. Eu vou te ensinar como você deve se ver. Quem quer? Levanta a mão aí. Vixe, só 5 pessoas eu vou falar não. Quem quer aprender hoje a forma que você tem que se olhar? Levanta a mão aí. Pastor, então como eu tenho que me enxergar? Os únicos 2 espiões que entraram na terra prometida, que não se viram como gafanhoto, vai ensinar para mim e para você. Fala assim: Josué e Caleb. Fala assim: Josué e Caleb. Os caras que entraram na terra prometida vai me ensinar como eu tenho que me ver. Então abra a sua Bíblia aí rapidão no livro de Números, no capítulo 14, versículo 9. Eu não sei, eu acho que eu estou pregando a melhor mensagem da minha vida. Eu espero que seja registrado, gravado. Tá, tudo certinho lá? Vamos lá, Números 14, 19. Pelo contrário, o que eles disseram: então somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra. Porquanto, irmãos, olha como que eles se viram, cara. Olha como que Deus quer que você se veja. Olha aqui, presta atenção. Porquanto vamos devorá-los como pão. Ei, pastor, eu não entendi nada não. Que é isso aí que esse cara está falando? Como assim, pastor? Ele vai falar, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco.
Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. No meio lá da confusão, os 10, não, eu sou gafanhoto, não dá. 2 caras se levantou e falou assim, não é assim não. Vocês estão se vendo da forma errada. Vamos nos ver da forma que Deus vê. Vamos nos olhar da forma que Deus nos olha. Peraí, aqueles caras lá para nós não é nada não. Nós vamos pegar eles, nós vamos devorar eles e comer eles como um pão. Aí eles falam assim, e o seguinte, olha o que eles falam, eu não sei como está na sua tradição, mas olha só, ó, na minha está assim, retirou-se deles o socorro, o amparo. Olha o que Josué e Caleb conseguiu ver, cara. Josué viu que eles estavam desprotegidos e falou assim, ó, e fugiu deles o amparo. E nós? Josué e Caleb estão olhando para a congregação e dizendo, e nós? Vocês estão loucos? O Senhor está conosco. Vamos entrar, vamos tomar a terra, vamos tomar a promessa. A terra é nossa, a promessa é nossa, em nome de Jesus. Davi olhou para Golias assim e falou, eu vou matar ele. Você não vai não, você é pequeno. Eu vou matar ele. Pastor, então como que eu tenho que me ver? Você sabe como que Josué e Caleb se viu? Eles se olharam pela palavra de Deus. E qual foi a palavra de Deus para Josué e Caleb? Vai, que eu sou com vocês. Ele diz, o Senhor está conosco. Eles estão desprotegidos, mas o Senhor está conosco. Nós vamos entrar lá e vamos devorar aqueles gigantes como come pão. Irmão, como que come pão aí? Como come pão? Você entendeu como que Deus quer que você se enxergue? Deus não quer que você se enxergue como um coitadinho, um pequenininho aqui, uma coisinha. Não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós nos posicionamos como um filho que tem um pai forte, um pai poderoso, um pai eterno, e diz, eu não sou nada meu não, eu sou um grão de areia, eu sou um pó da terra, mas eu tenho um pai, e eu sou a imagem, e eu sou a semelhança dele. Você não fala assim, você não é gafanhoto coisa nenhuma. Fala para ele assim, você é a imagem e a semelhança de Deus. Fala para ele, então para de se ver errado e te veja como Deus te vê. Sacode alguém pelo ombro e fala assim, meu irmão, se comporte como um filho de Deus. Fala para ela assim, começa a se olhar como uma princesa. Fala para ela. Começa a se olhar como um príncipe. Fala para ele, vai, fala. Vai, aqui ó, começa a olhar como um rei. Ô pastor, nós não somos rei não. É claro que somos. Pedro disse que nós somos reis e sacerdotes. Eu oro para que o espírito do coitadismo saia da vida dessas pessoas agora. Em nome de Jesus. Ai pastor, mas aí nós vamos ficar sem humildade. Humildade, irmão, não é ficar andando de chinelo de uma cor e de outra não. Com um prego amarrado embaixo. Eu já vi gente com chinelo amarelo e azul soberbo, que você não tem noção. Eu já conversei com gente bilionário, milionário, trilionário, que você nem imagina que o cara é. Porque ele entendeu quem ele é. Eles se olharam através da promessa, através da palavra de Deus. Vira para o seu irmão e fala assim, começa a se olhar através da palavra de Deus. Fala para ele assim, a palavra de Deus é o seu espelho. Não fala, a palavra de Deus é o seu espelho. Fala assim, o que Deus diz que você é,
você é. Fala para ele: o que Deus diz que você pode, você pode. Você pode. Grita alguém pelo nome e fala assim: ó fulano, você pode. Augusto, você pode. Leandrinho, você pode. Cleito, você pode. Wagner, você pode. Não, pastor, eu não posso nada não. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Não gere uma imagem a partir dos seus erros. Se você ficar gerando uma imagem a partir dos seus erros, você está morto. Você vai viver de cabeça baixa, derrotado. Não é isso que você é. Não gere uma imagem sua a partir do que as pessoas falam de você. Se você fizer, elas vão falar. Se você não fizer, elas vão falar. Meu irmão, então, pouco me importa quem está falando ou quem não está falando. Eu não sou aquilo que as pessoas dizem. Eu sou aquilo que o meu pai falou de mim. Irmão, dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Vira para o seu irmão e fala assim: fica ouvindo o que os outros estão dizendo aí, vai. Você vai ficar doente. Você vai ficar com depressão. Você vai ficar com pânico, com tristeza. Esquece o que os outros estão falando, irmão. Não cria uma imagem de você a partir disso, não. Isso é mentira. Ah, pastor, mas apontou o meu passado. Apontou porque é o capeta. Porque quem aponta erro dos outros é o diabo. Quem aponta dedo para os outros é acusador. É o Satanás que faz isso. E se essa pessoa tomou esse lugar, ele é um Satanás encarnado. Toda vez que você for falar de alguém, apontar dedo para alguém, lembra: vixe, o pastor falou que quem aponta o erro dos outros é o diabo. É o diabo mesmo. A Bíblia chama ele de acusador. Tá bom não? Comecei agora. Não crie uma imagem a partir dos preconceitos que criaram sobre você. Vou repetir. Não crie uma imagem de você a partir dos preconceitos que criaram, que geraram sobre você. Se você gerar uma imagem a partir dos preconceitos, uau, que é isso, cara? Você não vai viver. Você não vai entrar na promessa. Você não vai viver a promessa. Porque você vai sempre se ver como um gafanhoto. E gafanhoto vive voltando atrás para o deserto, que é lá que é o lugar dele. Veja você como Deus te vê. Veja a si mesmo como Deus te vê. Antes de você criar uma imagem de você, pense assim: como que Deus me vê? Qual é a forma que o Pai me vê? Logo você vai lembrar de um Cristo sangrando, pendurado numa cruz por causa de você. Aí você vai falar: uau, Ele me vê de uma forma que nem eu mesmo consigo me ver. Ele me vê como alguém precioso. Ele me vê como alguém que não merecia nada, mas ao mesmo tempo teve tudo. Entenda a verdade de Deus ao nosso respeito. Não foi o que as pessoas disseram, essa não é a verdade. Nem mesmo o que você disse sobre você mesmo, isso não é a verdade. Mas a verdade é o que Deus diz sobre nós. A palavra de Deus, ela revela tudo ao nosso respeito. A palavra de Deus, ela revela tudo ao nosso respeito. As verdades de Deus sobre nós.
Por isso nós precisamos nos relacionar profundamente com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai revelar a sua verdadeira identidade. Uau! Levanta a mão direita para o céu e fala assim: eu preciso me relacionar diariamente com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai revelar a minha verdadeira identidade. Sabe quando você ouvia assim: ai, mas você e tá, e você ouviu aquilo e você viu aquilo, aí você vai se relacionar com a palavra de Deus. Bom, vamos ver, Satanás, o que você falou sobre mim. Agora deixa eu ver o que o meu pai está falando sobre mim. O que Deus diz sobre mim, diabo, não é exatamente isso que você está falando, não. E vamos combinar um negócio, capeta? O que a Bíblia está me dizendo aqui é que eu sou um filho amado e favorecido do meu pai, e você é um bandido julgado e condenado. Eu acho que você perdeu mais uma. A palavra revelou Jesus. A palavra revela a verdadeira identidade. E para finalizar eu quero dizer algo. Observe, irmãos, que o que diferenciou esses 10 que se viram como gafanhoto dos outros 2 da geração que entrou e a geração que não entrou foi: aqui, quando eu estava escrevendo isso aqui, eu estava arrepiando, porque o que diferenciou um do outro, presta atenção, a geração que entrou e a geração que não entrou. O que diferenciou um do outro foi: eles tinham o mesmo Deus, eles viviam a mesma promessa, tinham a mesma promessa, eles passaram pelas mesmas coisas. Mas o que distinguiu o que entrou e o que não entrou foi a forma que eles mesmos se viram. Foi a forma que eles mesmos se olharam. Foi Deus, pastor. Deus pegou eles e colocou lá dentro. Um falou assim: eu sou um gafanhoto, tô fora, vou morrer, vão pisar em mim. O outro falou assim: eu não sou gafanhoto não, eu vou para cima, vou dar tapa, vou rolar no chão, vou derrubar e vou comer aqueles gigantes igual come pão. Vou torrar, vou assar e vou comer igual pão. Um estava se vendo um miau, miau, gatinho. O outro estava se olhando e vendo um leão. Quem é leão aqui? Levanta a mão. Um estava se olhando e vendo uma galinha. Pá, 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 pá. Os outros estavam se olhando e vendo uma águia. Cadê as águias? Cadê as águias? Cadê as águias? É a forma que você se vê que dita o comportamento que você vai ter e que designa o seu destino. Entra em uma situação falando que não vai dar certo para você ver. Você já entra perdendo. Cara, não se vê como um gafanhoto. O que distinguiu um do outro foi a forma que eles viram. Se eu olho através dos olhos de Deus, aí eu vou olhar na Bíblia. Perdão, se olhe através dos olhos de Deus. Eu olho na Bíblia, irmãos, e vejo, temos tempo ainda. Eu olho na Bíblia e eu vejo um Gideão com medo, temeroso, morrendo de medo. Mas eu vejo um Deus dizendo: Gideão, você não é isso que você está vendo. Deus é contigo, homem valente. Ah, você consegue entender isso aqui? Você consegue entender isso aqui? O cara com medo, temeroso, e Deus falando para ele assim, ó: varão valoroso, homem valente. Pastor, eu não entendi. Você se vê como um fracassado, mas Deus te vê como um vitorioso. Você consegue entender isso?
Gideão com medo e Deus olhando para ele falando: você é valente. E ele falando: não, mas eu sou. É como Moisés, né? Moisés falando: eu sou um assassino. E Deus falando assim: não, você não é um assassino não, você é um libertador. Não, eu sou um assassino. Não, você não é assassino não, você é libertador. Não, eu matei um egípcio. Não, mas agora você vai voltar lá e você vai livrar o meu povo. Deus não te vê como você se vê. Eu sou um doente. E Deus está olhando e falando assim: não, você é sarado. Eu sou pobre, marreco. Deus está falando: não, você não é, você é rico. Um entendeu, dois entendeu. Vou dizer de novo: você é rico. Eu olho para Abraão, irmãos, e eu vejo ele cego, né? Com um futuro incerto sobre a sua descendência, sobre a sua, perdendo ali a esperança sobre a sua herança. Mas Deus olha para Abraão e fala assim: você é o pai da fé, o pai de multidão. Imagina Deus olhando para Abraão e vendo Abraão desesperançado, pastor Elton, reclamando. E Deus olha para ele assim: você é o pai da fé. Vira para alguém e fala assim: Deus não te vê como você se vê. Agora presta atenção, porque essa aqui é forte, é para finalizar. Nossa identidade não está no nosso passado, naquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Nossa identidade não está na história que você viveu lá atrás, no passado que você viveu lá atrás. Pastor, eu era um matador, eu era um assassino, eu era um drogado, eu era um isso, eu era um aquilo, eu era um... A sua identidade não é essa. Pastor, por quê? Me prova isso na Bíblia. O apóstolo Paulo, irmãos, ele começa nas cartas dele, ele começa no ministério dele falando assim: olha, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Ele está olhando para o passado dele e dizendo isso. Porque eu era um perseguidor, eu era um matador da igreja. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Ele fala assim: ó, eu sou o menor dos apóstolos. Começa a ler lá as primeiras cartas de Paulo, que você vai ver Paulo falando isso. Eu sou um perseguidor da igreja de Deus. Porque ele reconhece de onde ele saiu. Mas ele não está dizendo que isso define ele. Ele está dizendo: eu sou o menor dos apóstolos. Eu não sou digno do ministério. Mas ele não está falando que o passado dele define ele. Você sabe por quê? Porque em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 10, ele diz assim, ó: mas pela graça eu sou o que eu sou. Pastor, eu não entendi. Ele começa as cartas dizendo: eu não sou digno, eu sou o menor. Mas ele fala assim: mas eu encontrei a graça de Deus, eu caí na graça de Deus, e hoje a minha identidade já não mais é definida pelo meu passado, pelo que eu fui, pelo que eu era. Mas hoje eu sou o que sou através da graça de Deus. Agora ele está falando: eu descobri a minha identidade através da palavra, através da graça de Deus. A graça de Deus veio, me transformou, me levou para um lugar novo. E hoje eu sou quem eu sou o que sou, eu faço o que eu faço, porque eu descobri que nele a graça dele opera em mim. Para de se definir pelo seu passado e começa a dizer como Paulo: eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu sou hoje o que eu sou hoje, porque eu descobri a graça de Deus. E eu comecei a me ver através da palavra de Deus. Como?
com o rosto descoberto, contemplando como espelho a imagem. Eu declaro que quando você olhar no espelho, você não vai ver mais uma imagem de alguém que deu errado, ou que estava para dar errado. Você vai olhar no espelho e você vai ver a imagem de Deus. Deus vai começar a te ensinar a ver com os olhos dele. Deus vai começar a te ensinar a ver com os olhos dele. Eu queria que você colocasse sobre os seus pés. Quem sabe você é como aquele elefante lá do circo, algemado, preso em algo que você é muito mais forte. Em algo que você é muito mais forte. Deus está dizendo para você hoje, Ele quer derramar a graça dele sobre você de uma forma que você vai dizer: hoje eu sou o que sou por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia de Deus. Hoje eu sou quem eu sou. Os meus erros não me definem, o meu passado não me define, a imagem que eu criei de mim não me define, a imagem que a minha mãe tentou implantar em mim não me define. Eu lembro de uma vez, em um retiro que eu fui ministrar, um rapaz veio à frente e ele gritava: não, 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 não. E aquilo causou algo dentro de mim. Eu ajoelhei do lado dele e eu perguntava: não o quê? Não o quê? E ele dizia: eu não quero ser o que o meu pai me diz. Eu não quero ser o que o meu pai me diz. E eu não procurei saber o que o pai dele falava para ele, mas eu posso suspeitar. Em muitos casos, pessoas que deveriam te carregar no colo ao seu destino são exatamente as pessoas que te sabotam. Pessoas que deveriam te amar e levar você ao propósito da sua vida são exatamente pessoas que não apostam em você. Eu lembro de Mefibosete. Quem mais deveria cuidar dele, que era a babá dele, era incumbência dela fazer isso, que passava o tempo todo com ele, foi justamente a mulher que lhe causou o maior mal, porque em uma fuga ela deixou ele cair e ele ficou paraplégico, ele perdeu os movimentos da perna. E ele foi parar em Lodebar, lugar de morte, lugar de choro, lugar de tristeza. Em muitos casos acontece isso comigo, acontece com você. Pessoas que deveriam nos apoiar, pessoas que deveriam estar conosco, pessoas que deveriam chorar com a gente, pessoas que deveriam nos levar ao nosso destino. É justamente as pessoas que lá atrás apontaram o dedo e falaram: você não vai dar certo, você nunca vai ser ninguém, você nunca vai ser isso aí que você sonha. Sabe, irmãos, é interessante isso. Eu lembro de uma vez também que eu estava começando a estudar música,
E eu estava um período da tarde na minha casa com o meu instrumento ligado e tocando, ainda jovem, bem menino. E uma pessoa que eu amo muito, que eu tenho muito apreço por ela, chegou em mim e disse: larga essa porcaria, vai trabalhar, isso é sonho de gente besta, eu também já tive esse sonho, para com isso, vai trabalhar, vai caçar um serviço. Naquela hora meu coração cortou, meu coração sangrou. Mas mesmo eu muito menino, eu pensei: mas se eu não lutar pelo meu sonho, quem vai lutar? Se eu não investir nos meus sonhos, quem vai investir? E aquilo me deixou muito triste, mas eu continuei. E depois de muitos anos, eu pude realizar o meu sonho de estar nos lugares que eu queria estar, de estar com pessoas que eu queria estar, de tocar com pessoas que eu queria tocar. E acima de tudo, eu pude fazer daquilo ali que aquela pessoa disse: larga isso aí, deixa isso aí, vai trabalhar. Eu fiz daquilo ali a minha profissão, o meu ganha-pão, o meu sustento. E eu posso te dizer uma coisa: quem foi a primeira pessoa da família a ter um carro? Quem foi a primeira pessoa da família a ter um carro? Sabe, pago como? Pago com o dinheiro daquele: deixa isso aí, vai trabalhar, isso é coisa de vagabundo. Você já pensou se eu tivesse criado ali uma imagem? Você já pensou? Cara, mas isso já aconteceu com pessoas aqui, ó. Você parou porque as pessoas falaram que não ia dar certo. Você desistiu porque você criou uma imagem sobre aquilo que as pessoas falaram. E você sabe o que Deus quer fazer hoje? Deus quer curar o seu coração. Deus quer curar o seu coração. Deus quer curar o seu coração. Onde você está? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero apenas que você sinta essa unção que está aqui. Que você sinta o Espírito Santo curando o seu coração, trazendo cura. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu afago.